Mergulhe na essência, um congresso de louvor e dança. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 42. Ei, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a uma escola bíblica online da comunidade Missão Bethesda. É um prazer, é uma alegria tê-lo conosco aqui, tê-la conosco. A sua audiência é muito importante e eu tenho certeza que todos nós vamos ser muito edificados aqui essa noite, amém? Nossa lição de hoje, o tema é Resistindo à Tentação no Caminho. Você que tem acompanhado a gente aí todas as segunda-feira, você tem visto aí, participado, que nossos podcasts são temáticos e nós temos seguido uma sequência de mensagens sobre a caminhada do cristão, né, nessa terra até chegarmos ao nosso destino, que é o céu, amém? Se o seu destino é o céu, dá uma glória a Deus aí. Você de perto ou de longe, vai lá no chat do nosso canal, dê a paz do Senhor. Se você é a primeira vez que está aqui conosco, diga o seu nome, diga de onde você é, amém? E se você tiver ao longo da lição alguma dúvida, alguma pergunta, não hesite aí em escrever a sua pergunta para que no final a gente possa aprender junto, amém? Glória a Deus. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, essa é a sua oportunidade, amém? Comente aí no chat, dá o seu like também, para a plataforma perceber que esse conteúdo é relevante. Escola Bíblica Online, dia 24/6, o nosso texto base está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41, onde o Senhor Jesus nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática dessa noite é não ceda à tentação, mas triunfe sobre ela. Amém? Você também tem a leitura diária, a partir de amanhã, todos os dias, no seu horário de devocional. Você pode pegar aí a sua Bíblia Sagrada e estudar conosco aí, terça, quarta, quinta, até segunda-feira que vem. Nós temos aqui uma bateria de textos bíblicos para que você possa estudar, meditar e ser edificado aí. Amém? E a nossa leitura bíblica de hoje está em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 a 11. Amém? Vamos ler aqui, aonde diz: a seguir, Jesus foi levado ao Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador aproximou-se e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que lhe guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Essa aqui é a leitura bíblica dessa lição de hoje. Nós aqui, para nos ajudar a ministrar, aprendermos junto, né? Nós temos aqui nosso querido irmão Narciso. Já estávamos com saudade dele. Querido Narciso, sua saudação inicial, querido. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui novamente. Espero que vocês aprendam com o que a gente vai falar aqui. Se tiver alguma dúvida, né? Vocês podem aí pelo chat fazer a sua pergunta. E saudar os pastores aqui. Que seja mais uma noite abençoada. Amém? Amém. Querido pastor Israel, cadeira cativa aqui conosco mais uma vez. Amém. A paz do Senhor a todos. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui, com essa bancada muito seleta, né? Está conosco novamente nosso irmão Narciso. E tenho certeza que esse tema é um tema muito relevante, muito urgente,
latente todos os dias em nossas vidas. E temos aqui chaves, pérolas preciosas que você vai poder lançar a mão dela para você ter êxito nessas empreitadas que Satanás tem levantado sobre sua vida, que é a tentação. No caminho, a tentação sempre virá. Satanás não vai desistir, ele é tentador. Então vamos aqui dar algumas chaves, pensar junto com vocês estratégias em Deus para sermos vitoriosos nas tentações vindouras. Amém. Antes de iniciar aqui, nós estávamos aqui nos bastidores conversando, né, sobre a questão da tentação. Como ser humano, como crente também, ele é tentado e a carne foi vendida ao pecado, né? O homem cai lá no Éden e desde então a nossa alma, ela fica adoecida. Há um abismo entre Deus e os homens chamado pecado, e aí a alma do homem começa a desejar uma série de coisas, porque esse grande abismo que há entre Deus e os homens, o ser humano tenta preencher esse vazio com coisas terrenas, com coisas carnais, e por causa da queda do homem há também a questão da concupiscência da carne, estávamos falando aqui, e eu tenho certeza que ao longo da lição nós vamos crescer bastante. E a tentação, ela é uma constante, tanto na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, como na vida de todo ser humano, né? Na caminhada do servo de Deus ao céu, ele vai se deparar diariamente com tentações. Por mais que você jejue, por mais que você ore, você vai ser tentado. Agora, existe uma fórmula de Deus para que você resista. Ser tentado, todos nós somos tentados, todos nós seremos tentados, mas existe um antídoto de Deus para que a gente resista, amém? Resista e esteja forte no dia da tentação. Queria pedir para o nosso querido irmão Narciso dar suas considerações iniciais aí sobre esse tema tão relevante. Então, pastor, é interessante que em Mateus 6,13, na oração do Pai Nosso, Jesus já nos alerta que a tentação, ela é inevitável. Porque ele fala: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, não tem como você se livrar da tentação. Ele te livra do mal, te livra, em outras traduções até está como maligno. Ou seja, são as obras do diabo que quer acabar com a sua vida. Isso Deus te livra. 2 Timóteo 4,18, Paulo fala assim com Timóteo: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. Ou seja, as tentações que o ser humano tem, ela vem da carne, e tem as tentações do diabo que utilizam os desejos da carne para lhe fazer cair. Então é interessante a gente entender que Deus não tem como te livrar da tentação, ou seja, você nunca vai ter a vontade de errar, ou você nunca vai ter a vontade de fazer algo que satisfaça os desejos da sua carne, mas você pode enfraquecer com a ajuda do Espírito Santo. E aí mais para frente a gente vai esclarecer mais essas questões, do que até onde você pode chegar no sentido de resistir a essa tentação. Amém, pastor Israel? Perfeito. Eu gostaria também de frisar nesse primeiro momento que tentação, ela não é pecado. Por si só, a tentação não é o pecado. Ela é uma proposta, ela é um croquis, ela é um planejamento de pecado. É um planejamento, não há pecado ali. Outra coisa também, ser tentado também não é pecado. Vir pensamentos ruins sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, ou alguém tentar te induzir a algo, ou falar algo com você, ou você se sentir tentado em determinado momento, isso também não é pecado. Como diz o célebre reformador Martim Lutero: não podemos impedir que o passarinho
pouse na nossa cabeça. O que nós podemos fazer é o seguinte: é não deixar que o passarinho faça ninho na nossa cabeça, faça a nossa cabeça a sua pousada, né? Ninhos para suas prolem. Então, se a tentação em si não é pecado, o próprio apóstolo Tiago, né, o evangelista Tiago, ele diz que o pecado, a concupiscência, ela praticada, ela consumada, gera a morte. Então, você ser tentado em si não é pecado. Pecado é você ceder à tentação, é você cair em tentação, você deixar aquilo tomar uma forma física, você colocar aquilo em prática, aquele desejo em prática, porque se ele vem, você em Deus, você pode repreender, porque cada pensamento absurdo que passa pela nossa cabeça, né? Já parou pra pensar nisso? Às vezes tem coisa que vem do nada na nossa mente. E a gente tem que fazer o quê? Repreender. A nossa mente é assim. A gente vai repreendendo, vai repreendendo, vai repreendendo, vai ser tentado, vai repreendendo, vai resistindo. Porém, a gente só consegue resistir sujeitando a Deus, estando debaixo, sujeito às mãos de Deus, à palavra de Deus. É isso. Amém, tremendo. Sobre a tentação na esfera humana, né? Você pode também acompanhar a nossa lição online. Deixa eu ver se ela está aqui no nosso chat. Se ela não estiver aqui, eu vou pedir para o nosso querido irmão Lincoln, que está na técnica, postar para a gente. Mas aqui vamos postar a lição. Você pode acompanhar online aí, dizendo sobre a palavra, né? A palavra tentação, a terminologia da palavra tentação. Significa, como o pastor Israel disse muito bem, teste, provação. Significa tentação. Então o ser humano, ele diariamente ele é passado por testes, todos os dias ele passa por provações, por tentações, né? Aqui no Novo Testamento nós temos aqui, 25 vezes aparecendo a palavra tentação no Novo Testamento, 36 vezes também, 25 vezes no Antigo, 25 vezes como teste e prova, e 36 vezes no Novo Testamento como aparecendo realmente como tentação, né? Na página 2 do nosso estudo aqui, fala sobre as duas vias da tentação, né? De acordo com a palavra de Deus, a tentação ela pode vir primeiro do diabo, e às vezes existem algumas pessoas que acabam confundindo prova com tentação. Eu queria pedir pro querido pastor Israel, nosso querido Narciso, sobre prova e tentação, porque essa terminologia de prova e tentação às vezes é confusa para alguns irmãos, que às vezes confunde tentação com prova, prova com tentação. Se os queridos puderem falar um pouco sobre isso. Então, perfeito. Como diz a palavra da casa que foi construída na rocha e na areia. Veio os rios no plano terreno. Vieram as chuvas veio do céu. Então, a tentação, ela está no âmbito da terra. A tentação, ela vem da terra. Ela é da nossa carne caída. Ela vem de Satanás. Porque Deus, como disse Tiago, né? Deus não tenta ninguém. Quem tenta é Satanás. O que Deus faz? Deus, ele prova o homem, vem de cima, a chuva vem de cima, Deus prova o homem. E prova o homem para o homem se conhecer o seu potencial, saber que ele pode, saber que em Deus ele pode, na verdade, saber que ele é capaz para lapidar o homem. Deus também não prova o homem para Deus saber que o homem é fiel ou não. Deus já sabe se nós vamos ser fiéis ou não. Deus, ele prova a gente para nos tratar nós mesmos, nos tornar mais fortes. Agora, a tentação não, a tentação ela vem do diabo. É o diabo, são propostas do diabo e são concupiscências dos nossos olhos, são desejos da nossa carne. Então é alguma coisa terrena. A aprovação vem de Deus.
Agora, a tentação é coisa da nossa carne caída, dos nossos desejos engodos e também de Satanás, que é tentador desde o princípio. É interessante é que a gente às vezes tem a ideia a linguística, né? A língua hebraica na época, ela não era tão rica como é hoje. Tem tudo isso também. E até o próprio grego, né? Depois da Septuaginta, quando eles traduziram do hebraico para o grego, o grego que utilizavam na época também não era rico em palavras como é hoje. A língua portuguesa tem algo em torno de 600 mil palavras. Se eu falo a palavra manga, por exemplo, se eu não der um contexto, ela pode ser a manga de blusa ou pode ser uma fruta, né? Então, muitas das vezes a gente lê algumas traduções que o cara traz ao pé da letra, né? Porque igual o pastor Fabrício falou, essa linguagem grega, peirasmo, que aparece no Novo Testamento, ela dá a entender tentação, mas tentação para a gente dá o sentido de tentação de fazer alguma coisa errada. Agora, quando a gente fala prova, a gente já entende diferente. Então, a gente entender isso é importante. O contexto daquilo dali, para a gente entender se aquilo é tentação de te fazer cair ou é tentação de uma prova. Porque, por exemplo, como a gente leu aqui, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você não entender o contexto que aquela tentação é uma prova, que Deus estava colocando Jesus como coloca qualquer um homem à prova, mas não é a prova para errar, é a prova para melhorar. É como se fosse um atleta treinando para uma competição. Ele não treina para errar, ele treina para melhorar. Então, a gente entender que o tentador é o diabo. Então, quando fala a palavra tentar no sentido de derrubar, aí está falando do diabo. Agora, quando falar tentação, porque se a gente ler Gênesis 22:1, a gente vê que lá está escrito que Deus tentou Abraão. Mas, em algumas traduções, as mais novas já traz como provação. Então, é importante a gente frisar isso, porque o Satanás, ele é o agente tentador de qualquer situação nossa. Eu entendo, pastor, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, é que o Satanás é aquele que joga o anzol. Ele joga o anzol, a gente é o peixe, ele joga o anzol com a isca. A isca é o desejo da carne. Então, você está passando por uma prova, ele vai jogar o anzol. A questão é, você vai deixar o desejo da sua carne prevalecer para ele te laçar, ou você vai resistir àquilo dali? Então, quando Jesus foi tentado, e quando ele venceu a tentação, aquilo ali não acabou. Jesus teve diversas outras tentações do diabo tentando tirar ele do caminho. Então, o diabo ele odeia tanto o ser humano que ele sempre vai tentar você. Por isso que, igual o pastor leu aqui, quando Jesus fala para vigiar e orar para não cair em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca, é porque às vezes você acha que venceu uma batalha, mas você não venceu a guerra continua. Então você tem que sempre estar vigiando. Eu penso que, exatamente que o profetizar sobre Narciso, pastor Narciso, né? Amém, recebe em nome de Jesus. Deus nos coloca num contexto, o contexto de provação, ele é um contexto que o objetivo é extrair o melhor do ser humano, né? Toda vez que Deus coloca o ser humano num contexto de provação, é um contexto para que a sua fé seja despertada, a sua confiança, então, assim, o amadurecimento. Então, a intenção de Deus em provar o homem é sempre despertar o que há de melhor o homem. Da mesma forma que o azeite ele é proveniente do esmagar da azeitona, e o vinho também é proveniente do esmagar
das uvas, né? Deus coloca o ser humano em determinadas situações para extrair a essência, extrair o que há de melhor no ser humano, né? Porque agora Satanás, como o Narciso falou, Satanás ele já é direto e já é explícito, né? A tentação ela é direta, o alvo dela é direto para uma concupiscência da carne, para uma situação de murmuração, ela é direta pro pecado. Agora, é possível pecar na prova? Sim, tá? Porque quando Deus bota Israel à prova, Israel peca, né? Tu vê a sedição do deserto, você vê todo o caminho de trajetória do povo do Êxodo, saindo lá do Egito até a Terra Prometida. Deus está provando o seu povo, Deus está forjando, moldando a mentalidade do povo, só que infelizmente na provação eles dão lugar à tentação. Então a gente tem que estar bem apercebido, porque nas provações que Deus nos permite passar, o diabo ele entra para tentar fazer a gente pecar e faz a gente ser tentado nas provações. Então, assim, é uma linha tênue, né? Então, a tentação é explícita, a tentação é direta, sempre com o objetivo de fazer pecar, seja na concupiscência da carne ou na murmuração. Agora, a aprovação não. A aprovação, ela tem cujo objetivo despertar em você, né? A fé, né? A confiança, força, te ensinar uma lição. Pastor Israel? Perfeito. Outro contexto, como o irmão Narciso, né? Já foi até profetizado sobre a vida dele. Ele falou muito bem. Deus, ele não vai livrar ninguém de passar por tentação. Não livrou nem o próprio Filho, Jesus. Não vai livrar eu e você. Mateus 26, 41, que é o nosso texto áureo da nossa lição, você pode conferir aí em casa. Está escrito assim: vigiai e orais para que não entreis em tentação. Esse entreis em tentação não quer dizer que você vai orar e vigiar. Eu vou orar e vigiar e não vou entrar em tentação. Eu estou isento. Se eu orar e se eu vigiar, eu estou isento de tentação. Não é esse o contexto, porque Jesus Cristo, ele estava em jejum, estava em oração e entrou em tentação. Então, pastor Israel, tem uma contradição aí? Não. Como o Narciso falou, depende muito do contexto. Esse entreis em tentação, se você for pegar outras versões da Bíblia, você vai ver que já está atualizado, como não cair em tentação. Vigiai e orais para que não caiais em tentação. Esse é cair em tentação, não entrar. Então, entrar não tem essa situação. Eu vou orar, eu vou vigiar para mim não ser tentado. Desculpa, irmão, mas não tem isso. Todos nós vamos ser tentados. Se você está sendo nesse momento, se não está sendo, vai ser amanhã, todos os dias. O interessante é 1 Pedro 5,8. Pedro fala assim: estejais alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É interessante porque às vezes a gente pensa: o que fizemos nós para o diabo ser o nosso adversário? Por que ele nos odeia tanto? Imagino eu que o diabo ele foi expulso do céu porque ele quis ser semelhante a Deus. Só que ele é expulso do céu porque Deus não o criou para isso. Agora, quando ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, eu imagino o ódio que ele despertou por nós, seres humanos. E aí, ele se tornou, ele fez nós o seu inimigo. Porque, na verdade, muitas das vezes a gente pensa a luta do bem e do mal como se fosse Deus e o diabo. Não existe isso. Não tem como. Deus, desproporcional. É desproporcional a situação. Mas ele se fez nosso adversário porque ele ficou com tanta inveja de nós sermos semelhantes a Deus que ele conseguiu enganar Eva no Éden. Ela não estava jejuando, ela não estava orando. Ela tinha todos os frutos possíveis e ele conseguiu convencê-la a comer a única fruta que Deus não permitia. E aí entrou o pecado no mundo. E até hoje, a intenção dele é sempre tirar a gente do caminho.
Então, o nosso adversário sempre vai ser ele. Ele sempre vai procurar uma maneira de armar uma situação para que você e eu possamos cair nos desejos da nossa carne que já foi afetada lá atrás. A gente está muito assim... a gente pensa que tentação é apenas de cunho carnal, sexual, que é onde o diabo pega mais as pessoas, né? Adultério, lascívia, e você pega os pecados e as práticas da carne, são onde Satanás ele mais pega e mais derruba o homem. Mas a verdade é que a tentação ela não se limita apenas a tentações carnais, né? Como o Narciso falou muito bem aqui, Eva, ela não foi tentada na concupiscência da carne, né? Ela foi tentada em lograr êxito ali, em ter algum ganho. Então, a palavra pecado original significa errar o alvo. Então, a palavra hebraica para pecado significa errar a direção, errar o propósito, errar o alvo. Então, Satanás quer fazer o homem pecar, e o pecado é o quê? É sair da rota, sair do destino, sair do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Então, muitas vezes, a tentação não é de cunho sexual, não é de cunho carnal, mas muitas vezes a tentação ela vem travestida de uma proposta de ganho pessoal, uma proposta de uma ascensão social, de uma posição política, de alguma coisa que, aos olhos humanos, são boa, né? Porque o que Satanás propõe para o homem, aos olhos humanos, não é algo ruim. Porque se fosse ruim, o ser humano não caía, né? Então, essa é a tentação que Satanás derruba muita gente e, infelizmente, muitos cristãos, porque muitas tentações dele, muitas propostas deles são propostas que a pessoa aparentemente vai ter um ganho real, mas que tira do foco, tira do propósito, tira do destino, tira do caminho do Senhor. Perfeito. Foi falado pelo nosso irmão Narciso também. Satanás, ele tem um ódio mortal de nós, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Então, atingindo a nós, ele pensa atingir Deus, né? Por tabela, tipo assim, tu construiu alguém à sua imagem e semelhança, olha o que eu fiz com ele, olha como é que ele tá agora, humilhado, desviado, né? Na prostituição. Ele acha que vai atingir Deus nos atingindo, mas na verdade não, na verdade se ele nos atingir, atinge somente a nós, porque a palavra de Deus já foi orientado para nós já temos a orientação. Deus ele pode muito bem, tipo assim, eu já ensinei, como ele ensinou a Adão e a Eva, eu ensinei, eu fui pedagógico, eu dei a minha palavra, eu falei a minha palavra para eles, eu falei para eles, tem aqui todas as árvores, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não vão comer. Essa não pode vocês comer. No dia que comer, vai morrer. Tem aqui a árvore da vida. A árvore da vida vocês podem comer. Comam para que vivam. Então, Deus já ensinou. Deus não vai ficar o tempo todo colado em Adão e em Eva, tipo, sendo ali a babá, né? Porque não tinha criança. Deus ensinou. Então, Deus não tem responsabilidades com cada um de nós com relação a se a gente vai pecar ou não. A decisão é minha e sua. Não somos marionetes na mão de Deus. Deus ele nos deu razão e nos deu o livre-arbítrio de escolher as coisas da carne e virar as costas para a palavra que ele falou ou esquecer a palavra. Na verdade, Satanás ele viu uma facilidade muito grande em Eva e em Adão. Ele logrou êxito em Eva e em Adão. Quando ele foi tentar Eva e foi tentar Adão, ele chegou lá, eles estavam abastecidos, o celeiro estava abastecido, não faltava nada. Não faltava comida, né? Não faltava alimento, não faltava nada para eles. Eles estavam num paraíso com muito alimento, mas mesmo assim Satanás ele ofereceu o quê? De comer. E um comer o quê? Um comer diferente. Um comer proibido. E quando ele pega Eva, quando ele chega para Eva e pede Eva, fala para Eva, ó, tá aqui essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você lançar a mão dela, você não vai morrer não.
você não vai morrer. Ele chega para Eva e começa a falar com Eva as mentiras e os engodos dele. Eva não tinha aquela necessidade de comer. Ela não tinha fome para comer aquilo. Mas Satanás, ele tentou Eva naquilo ali. E uma coisa muito importante é que Deus, ele deu armaduras pra gente, né? A armadura de Deus. Deus deu armadura pra gente. Capacete, não foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios? Escudo. Efésios 6? Isso aí. Deu armaduras e deu um instrumento de ataque pro crente. Um instrumento de ataque. E foi esse instrumento de ataque que Jesus Cristo se utilizou, que era a espada. Só que Eva, ela pegou a espada, que é a palavra, mas ela pegou a palavra errada. Não tem? Quem não consegue, quem não estuda e quem não dá ouvido à palavra de Deus fica vulnerável. Ela pegou a palavra, mas pegou a palavra e usou errado. Se você for ver lá em Gênesis 2, ela vai falar, Deus falou que da árvore que está no meio do jardim, para a gente não comer. Ou seja, quem era a árvore que estava no meio do jardim? A árvore no meio do jardim era a árvore da vida. Ela estava confundindo, achando que a árvore do meio do jardim era a árvore do bem e do mal. Você pode ler. Ou seja, deu para ver ali, nesse texto. Vamos ler, para a gente não ficar só nas minhas palavras. Gênesis 2. Gênesis 2. Olha só como é que a falta da palavra, do ensino da palavra, faz de nós presas fáceis de Satanás. Faz de nós presas fáceis. Gênesis 3. Aqui, ó. Gênesis 3, 2. Gênesis capítulo 3, versículo 2. E disse a mulher à serpente. Olha agora a mulher da serpente. Vai falar da palavra de Deus, né? Porque Deus falou para ela. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ou seja, ela trocou a árvore. A árvore que está no meio do jardim é a árvore da... Ela diz aqui, ó. Da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Aí se você for voltar lá aqui no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus está formando o jardim, você vai ver... Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do mal, e a árvore do conhecimento do mal. Se você for ver, tem uma vírgula aí. Ou seja, aqui já coloca EO, mas tem uma vírgula no original dizendo que quem está no meio do jardim é a árvore do conhecimento, é a árvore da vida, não a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, deu para ver que Eva ainda ficou meio desantenada com relação a isso. Então a gente pode ver que a falta da palavra, a ausência da palavra traz fragilidade para o cristão. E o próprio Jesus, quando ele foi tentado lá em Mateus 4, foi tentado, ele lançou mão da palavra de Deus, mas ele lançou mão de forma correta. Ele sabia do que ele estava falando. Jesus sabia o que ele estava falando. E ele foi tentado... em Lucas capítulo 4 também diz que ele foi tentado todos os dias. Mateus ele não dá essa informação, mas em Lucas 4 diz que todos os dias Satanás ia lá tentando ele, que não foi narrado, né? Parece que no final Satanás apareceu e tentou Jesus. Não, na verdade todos os dias Satanás estava ali, ó, tentando Jesus. Eva e Adão não estavam com fome.
Jesus estava morrendo de fome, cheio de apetite, vontade de comer. Mas como ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. O que eu acho interessante é essa questão do L. Efésios 6:11, a parte B do versículo, ela diz assim: precisamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a maneira como ele envolveu Eva é de uma estratégia, né? Porque eu fiquei pensando, por que ele não foi em Adão? Penso eu, tá? Posso estar errado, penso eu, que se ele fosse em Adão e Adão desse o fruto para Eva, Eva rejeitaria. Então eu acho que ele foi no elo mais forte. Se eu derrubo ela, o Adão vem por tabela. E ele conseguiu convencer ela que se ela comesse do fruto, ela não morreria. Mas Deus tinha falado que ia morrer. Então ele conseguiu implantar uma dúvida. Até aí, é igual o pastor Israel, o pastor Fabrício falou, até aí ela não estava errada, ela só estava pensando. O erro foi quando ela pegou da fruta e comeu. O problema é flertar, né? A única forma de vencer a tentação é se encher do Espírito Santo e fugir da tentação. O diabo você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora a tentação você tem que fugir. Porque a tentação ela toca fundo realmente, ela seduz, a tentação encanta, então a tentação você tem que fugir dela. Seja qual for a tentação, tem que fugir. Seja carnal, né? Seja da concupiscência da carne, seja dinheiro, seja fama, seja poder, seja de cunho sexual, tentação não se resiste. Tentação, você precisa fugir dela. É interessante que Paulo, em 1 Coríntios 10:13, ele fala: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, não vai haver tentação que nós vamos passar que alguém já não passou. Ou seja, não é nada novo. É uma coisa que se Deus colocou, aí eu já estou falando da provação, né? Que se Deus colocou essa provação para você, você vai passar por ela. Você só tem que confiar. A questão é que Tiago 1:14-15 diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo este arrastado e seduzido. Ou seja, você é seduzido pelos desejos da sua carne. E no versículo 15, então, esse desejo, tendo sido concebido, parece até uma questão do nascimento. Tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, é um trabalho. O diabo, ele planta, você pega aquilo, e aí você começa a alimentar aquilo, e daqui a pouco você já está dando luz ao pecado. E aí gera a morte espiritual. Perfeito. Foi o que... só vou dar base aqui, eu vou terminar de ler o capítulo, né? A base já foi dada, mas eu vou só finalizar esse versículo. 1 Coríntios 10:13, o irmão Narciso citou ele. Eu vou só finalizar ele. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também lhe dará o escape, para que possais suportar. Então, tudo o que vem sobre nós, toda a tentação que vem sobre nós é humana. E Deus não dá tentação, Deus não permite tentação chegar sobre nossas vidas sem que a gente possa suportar. Então não há essa questão de falar assim, mas a carne é fraca, né? Eu cedi porque sabe como é que é, né? Satanás, ele sempre vai tentar na sua maior necessidade.
Jesus estava com fome, Satanás foi lá oferecendo para Jesus o quê? Transforme a pedra em pães. Transforme a pedra em pães. Satanás podia pegar um pão, fazer um banquete para Jesus, não podia? Podia. Satanás podia fazer um banquete para Jesus e falar, ó, tá aqui, ó, come isso aqui. Mas Satanás não queria só que Jesus comesse e quebrasse o propósito dele, que Deus tinha para a vida dele. Satanás também queria que Jesus, ele usasse o seu poder para o seu próprio benefício. Satanás também queria que Jesus não fosse mais dependente do Pai. Satanás sempre vai atuar na nossa vida nas áreas de maior necessidade. Se é comida, Satanás vai trabalhar na alimentação. Se é dinheiro, Satanás vai trabalhar. Eu tô sem dinheiro, eu tô endividado. Satanás vai preparar ali uma proposta para você. E aquela proposta que parece irrecusável, para você chegar e falar assim, mas não tinha como eu não aceitar, eu tava precisando muito. Aí tu entra num projeto escuso, errado, que Deus já tá reprovando, Deus já até falou pros anjos, já até ensaiou com os anjos, ó, vai servir esse banquete para ele. Se ele, né, claro que Deus já sabe que tu vai ser reprovado, né, mas Deus já poderia ter preparado até o banquete para te servir. Mas você aceitou a proposta de Satanás. É uma suposição, é claro que você não vai aceitar, é claro que eu não vou aceitar. É claro que é melhor ficar com fome, é melhor ficar sem dinheiro, esperando no Senhor. Como disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. Ele tá me vendo, eu tô passando tudo isso aqui, mas eu sei que vai ter um prazo de validade. Satanás, ele sempre vai atentar para essa questão. Se a sua questão é fragilidade na área sexual, ele vai colocar propostas. E você não vai poder dizer assim, não, aqui a minha carne foi fraca, aqui eu tava precisando muito, eu tinha uma necessidade. Não, como disse o apóstolo Paulo, não veio sobre nós tentação humana, então é possível vencer. É possível resistir, porque se nós resistirmos, Deus, ele vai preparar para nós o escape, para que possais suportar. Então é uma tentação suportável. Você pode vencer. Você já venceu. Vai vencer novamente. Eu venci, vou vencer novamente. É um leão por dia. Interessante, o pastor Israel, que Paulo, ele meio que disciplina o cristão, disciplina você tem que ter uma disciplina em resistir às tentações da carne. Por exemplo, Efésios 4:22, ele fala assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Ou seja, você tinha uma maneira de viver antes de Cristo. Você ia no bar, você tomava a sua cerveja, você ia para o futebol, arrumava confusão. Então, Paulo já está dizendo aqui, ó, vocês agora são instruídos a deixar essa velha maneira de viver. Porque agora você, como nova criatura, você agora vai viver uma nova forma. Então, você continuar vivendo como você vivia antes, a tentação vai te pegar muito mais fácil do que você evitar esses meios. Tiago 1,12 diz, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Eu entendo que Deus não dá nada de precioso antes de testar alguém. Você, para tirar sua carteira de habilitação, primeiro você tem que fazer uma prova, não é verdade? Você, eu não sei qual a sua área, qual a sua profissão, mas os médicos precisam graduar em medicina, os advogados precisam tirar sua carteirinha da OAB,
os engenheiros precisam tirar sua carteirinha da ordem, do CREA, enfermeiros também da sua classe. Então, toda pessoa que vai exercer uma função, uma atividade de muita responsabilidade, precisa ser aprovado. Então, você vê que Jesus, antes de começar o seu ministério, Jesus começa o ministério com uma aprovação. Porque a Bíblia fala que depois que ele termina de ser provado por Deus ali, ele é provado por Deus e tentado por Satanás, ali ele sai dali cheio do Espírito Santo, fortalecido, e ali ele começa o ministério dele. Então, antes de começar o ministério, Jesus é provado por Deus, é tentado por Satanás, e aí Deus entrega o ministério para ele. Você vê que após esses 40 dias no deserto, é que depois disso que Jesus escolhe os discípulos, depois disso que Jesus faz o primeiro milagre lá em Caná da Galileia. Então, assim, antes de Deus entregar algo de precioso, importante para alguém, ele sempre vai testar, ele sempre vai provar antes de entregar algo precioso. Deus não vai entregar algo de grande valor para alguém que não seja testado. Então, se você está sendo provado por Deus, pode ter certeza que Deus tem algo grandioso para você. Quando essa prova terminar e quando você for aprovado, você vai receber das mãos do Senhor, né, o galardão eterno, e nessa terra também. Enquanto nós não ascendemos ao céu, Deus tem coisas preciosas e grandes para nos entregar em nossas mãos também. Amém, pastor Israel? Primeira coisa que nós temos que ter consciência, né, precisa estar claro na nossa mente, é que nós temos um Pai. Nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, nós somos mantidos pelo Pai. Nós somos supridos, nossas necessidades elas são atendidas pelo Pai. Todas as nossas necessidades o Pai quer atender. E Satanás ele vai usar disso. Ele vai usar essa artimanha para colocar dúvida se você de fato é filho de Deus ou não. Porque se ele colocar na sua mente que você é qualquer coisa menos filho de Deus, ele tira da sua mente a responsabilidade que Deus tem sobre sua vida. De te manter, de te alimentar. Qual é o pai, né? Qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Não foi o que está escrito na palavra de Deus? Qual é? Não tem. Então, o pai, ele sempre tem o melhor. O povo de Israel, ele não sabia ficar com fome um minuto sequer. O povo de Israel não sabia ficar com sede um minuto sequer. Então vai ter fome? Vai ter fome? Vai ter escassez? Vai ter escassez. Vai ter sede? Vai ter sede. Ah, mas agora eu vim para a casa de Deus, eu levantei minha mão, aceitei Jesus, agora é só vitória. Não, irmão. Pera aí. Não é só vitória. Não é só vitória. Não é só bênção. Não. Seus problemas acabaram. Tipo aquele do Tabajara, né? Aquele do pessoal do Cacete e Planeta. Não, os problemas não acabaram. Quando você vem para Jesus, seus problemas não acabam. Quando você vem para Jesus, as coisas podem faltar. Você pode ter sede, você pode ter fome, você pode faltar, vai faltar. Pode faltar e vai faltar. Você vai querer ter o que você tinha antes no mundo, às vezes não vai ter. Você vai fazer comparação, mas lá eu tinha que eu não tenho. Porque o interesse do Pai não é que você seja rico. O interesse do Pai não é que você tenha uma casa própria. O interesse do Pai é te levar para morar com Ele eternamente. Esse é o interesse. É claro que o Pai não vai te matar de fome. É claro que o Pai, ele não vai deixar você viver na miséria. Não é isso. O que o Pai quer é que você saiba esperar, que eu saiba esperar o momento certo de Ele colocar a mesa. Porque quem coloca a mesa não é filho. Quem coloca a mesa é pai. E para você ter certeza nisso, Satanás já começou aqui, ó, no capítulo, no versículo 3. E chegando-se ele, Satanás, o tentador, disse: se tu és filho de Deus... Olha, lá em cima, lá no versículo 13 para baixo, o próprio Deus confirmou falando: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E Satanás já coloca aqui a dúvida,
alguns minutos, algumas horas depois, alguns dias depois, Satanás vai colocar em xeque, tentando lançar dúvida em Satanás se ele era filho de Deus. É claro que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, ele vai colocar a mesa, e vai colocar a mesa no momento certo. E o que Satanás quer? É que nós colocamos a mesa. Satanás quer que nós colocamos a mesa. Ele falou isso. Se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus podia transformar a pedra em pão? Podia. Jesus poderia colocar a própria mesa. Mas Jesus não colocou mesa. Por quê? Porque quem coloca a mesa é o Pai. Então tenha certeza disso. Você é filho de Deus. É o Pai que coloca a nossa mesa. No momento certo, ele vai servir um banquete. Não vamos morrer de fome, não vamos morrer endividado, não, nada disso. Não vamos morrer, não vamos morrer na miséria, não vamos morrer no opróbrio, não. Tem um tempo de validade. Pode ser uma provação e Satanás usando ali como agente, igual ele fez com Jó, né? Foi uma provação, mas quem foi o agente ali? Satanás. Aqui foi uma provação para Jesus, mas quem foi o agente ali? Satanás. Mas essa aprovação não é para nos reprovar, é para nos promover. E, eu queria também colocar o interessante quando Cristo fala, se quer seguir, se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Porque muitas das vezes a gente tem a ideia de que entrei para a igreja e agora tudo vai ficar às mil maravilhas, igual o pastor Israel falou, que não é bem assim. Agora a questão, por que muitas das vezes quando se entra para a igreja, as coisas tendem a ficar às vezes até pior, no sentido de, eu estou passando mais provação, eu estou com dificuldade disso, com dificuldade daquilo. A verdade é que Paulo também nos ensina que devemos crucificar a carne. E existe essa luta entre a carne e o espírito. Agora, é a mesma coisa de você imaginar uma pessoa viciada. Se a pessoa não reconhecer o vício e não se tratar, para ela vai estar tudo bem. Então, depois que a pessoa reconhece que é viciada e entra para o AA, ela sabe que cada dia é uma luta para não cair naquela tentação de consumir novamente o seu vício. E quando Paulo fala que nós devemos crucificar a carne, é nesse sentido de você lutar contra os seus desejos. Porque quando você não estava com Cristo, a sua tendência era manter a sua vida de pecado e estava tudo bem. Agora, quando você reconhece o seu pecado e sabe que essas coisas é errada, e quando você se torna habitação de Deus, a tendência é essa briga, porque o Espírito Santo vai informar para você o que está de errado. E aí começa a tua luta em querer se livrar da carne. Paulo foi até mais enfático quando ele disse que ele torna escravo a carne dele. Ou seja, ele tem... quando você coloca a questão do escravo, é você prender e evitar que o escravo faça as coisas que ele queira. Você quer que o escravo faça as coisas que você quer. Não é? Paulo disse, eu sou livre, as coisas que... se eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu vou e faço, porque eu sou livre, Deus me libertou. Agora, a sua carne, se você deixar ela florar, a tendência dela é te puxar e afastar o Espírito de Deus de você. Então, a questão de você brigar com a carne, às vezes é dolorido, porque é uma briga entre a carne e o Espírito. É igual Jesus. Ele venceu o diabo, mas ele já estava alimentando o Espírito por 40 dias e 40 noites. Eu penso que nós, ao aceitarmos o nosso Senhor Jesus, e quando entendemos que somos filhos de Deus, e o nosso Deus é poderoso e pode tudo, eu penso que nós, cristãos, a gente tem a falsa impressão que a gente não vai passar por problemas, não vai passar por tribulações, porque afinal de contas somos filhos
de um Deus que é todo-poderoso, que pode todas as coisas. Mas lá em Lucas 16:8, né, na parábola lá do mordomo infiel, quando Jesus ele fala que o ímpio, né, eles são mais sagazes, né, são mais espertos do que os filhos da luz, no seguinte sentido, né, tanto o ímpio quanto o justo, o dia mau vem para todo mundo. O dia mau vem para o ímpio, o dia mau vem para o justo também. A chuva vem para o bom, a chuva vem para o mal. O sol vem para o bom e o sol vem para o mal. Só que a verdade é que muitos cristãos entendem erradamente, erroneamente, que tudo vai cair do céu. Então a gente vê muito cristão acomodado, muito cristão esperando que Deus faça tudo por ele. E aí ele percebe que Deus não vai fazer tudo por ele, né? E aí alguns até tem aquela célebre frase realmente, né? Depois que eu vim para a igreja as coisas ficaram mais difíceis e tal. Mas eu penso que muito dessa frase é porque muitos cristãos se acomodam. Ele acha que assim, agora eu sou filho de Deus, eu não preciso ser diligente no trabalho, eu sou filho de Deus, eu não preciso me esforçar tanto. Não preciso estudar. E assim, as provas, querido, olha só, as provas vêm para todo mundo, para quem é justo, para quem é injusto. O filho do ímpio fica doente, o ímpio tem câncer, é porque os crentes falam assim, nossa, é tão bonzinho, né? Pô, servo de Deus tá com câncer. Mas o câncer vem pro ímpio, vem pro justo, né? A doença vem pro justo, vem pro injusto. Só que a gente tem a tendência de achar assim, sou salvo, agora meus problemas acabaram, né? Mas não, eu penso... É uma mentira isso do aí. Cacete Planeta, né? Perfeito. Só para dar base aqui na nossa fala, 2 Timóteo 2, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confirma os homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Aí vem o 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Ele poderia ter falado aqui, olha, Timóteo, você agora que é crente, vem comigo só pra festa. Ó, Timóteo, você que é crente, vem comigo só pro lazer, só pra alegria. Ó, Timóteo, tô aqui na beira da praia todos os dias, vem comigo aqui pegar um sol, um surf. Tem esse momento bom? Tem esse momento bom, mas tem momento de muita aflição, porque na verdade o apóstolo Paulo, ele coloca a vida de um cristão como uma guerra. Em Romanos ele fala da armadura de Deus sobre nós, né? Nós temos a armadura de Deus. A armadura é para quê? A armadura não é para ir assistir Circo de Soleil. A armadura não é para estar num parque, no playground, não. Jesus não chama ninguém pro playground para ficar no Circo de Soleil. É claro que um dia você vai de lazer para lá, num dia você vai para Disney, não tem problema nenhum. Mas você vai morar na Disney? Tem como ficar lá a sua vida inteira? Não, a sua vida é a realidade. Então, e qual é a sua realidade? O apóstolo Paulo diz aqui, como um bom soldado você vai sofrer. Vai sofrer, mas vai ter luta. Vai ter provação, mas não vai faltar vitória. Vai ter vitória, vai ter bonança, vai ter milagre, vai ter mesa farta. Isso não vai faltar. Mas primeiro, a provação. Sofre como um bom soldado de Cristo Jesus, não é meu soldado não, é soldado de Cristo Jesus. Quem é o capitão? O capitão é Jesus e você é soldado. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Se você está militando, você não pode abaixar o seu rifle, você não pode abaixar a sua espada, você tem que estar afiado na espada. E qual a espada? A palavra, é o que você está fazendo aqui, estudando de forma sistemática, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Quem te alistou para a guerra? O próprio Deus é que te chamou. Ele que te chamou, ele que te alistou. Ele que te chamou. Você não tinha esse poder de se alistar, mas ele veio, te convidou e te alistou para você ser esse bom soldado e continuar sendo esse bom soldado, afiar a sua espada, se preparar mais, orar mais, jejuar mais. Isso a gente toma para nós também, a gente está falando para vocês, a gente toma isso para cada um de nós, essa vida diária, esse viver diário com Deus como um bom soldado. Então, sofre, pois, comigo como um bom soldado. Então, não é surpresa.
tem sofrimento, mas você vai sofrer como um bom soldado. É interessante, o pastor Israel estava falando da provação, né? E como Deus nos coloca nela. Tiago 1:2, ele diz assim: meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passares por provações. E essa provação está naquela palavra grega peirasmo, que é o mesmo da tentação. Só que o contexto aqui que Tiago fala não é o mesmo contexto que ele fala do Tiago 1:13, que ele diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Deus não pode nem tem como tentar o ser humano para que ele peque, para que ele erre. Mas Deus põe eles em provação para melhorar, no caso, o crente. Então, quando Tiago fala que você tem que se alegrar quando está no meio de uma provação, é porque Deus está te testando para te colocar em algo superior na frente. É igual um atleta, ele treina pesado para competir em alto nível. Então, Deus não vai te dar algo grande sem antes testar você. No sentido de mostrar para você aonde estão as suas fraquezas, para mostrar para você aonde está a sua força. E até mesmo quando Paulo disse que quando estou fraco é aí que eu estou forte, para mostrar para você que você tem que reconhecer que não é pelas suas forças que você vai conseguir alguma coisa. É pela graça de Deus. Então eu penso que Deus te coloca numa provação, o diabo aproveita esse momento para tentar você a cair em pecado nessa provação, e o que a Bíblia nos ensina é: nós temos que resistir o diabo para que ele fuja, né, para que ele fuja de nós, para que a gente possa completar esse quesito dessa aprovação de Deus. Perfeito. A tentação tem esse cunho também, né? Deus, ele pode te provar, e o agente dessa provação pode ser talvez a sua necessidade carnal, ou pode ser o próprio diabo. Deus, ele tinha uma promessa, deu um sonho muito lindo para José. Um sonho que ele, né, se destacaria. Mas até ele chegar no ápice do sonho, ele precisou ser tentado. Primeiro, ser tentado no seu âmbito familiar. Depois, ser tentado porque era um jovem bonito com necessidades também fisiológicas, e ele foi tentado pela mulher de Potifar, e chegando a mulher de Potifar, tentou agarrar José na ausência de Potifar, e José, ele correu daquela tentação. Ele correu. Ele tinha apetite sexual? Tinha, claro que tinha. José tinha apetite sexual, e tanto tinha que depois ele casou, né? Tanto tinha que depois ele casou e teve filhos. Só que não era o momento dele e nem aquela mulher não era dele e não era o momento dele. Deus fazia José prosperar. Primeiro, José era justo, não roubava Potifar. E segundo, onde José colocava a mão, Deus prosperava Potifar. Deus não prosperava José. Quem ganhava dinheiro não era José. Quem ganhava dinheiro era Potifar. Mas José não ganhava dinheiro. Mas no céu, José estava com um tesouro enorme. Então nós temos que pensar o seguinte: sermos fiéis a Deus nem sempre vai nos trazer tesouro aqui na terra, mas vai trazer tesouro no céu. Só que Deus tinha uma promessa de prosperar José. Não era aquele momento, mas houve ali várias escadas. Ele foi indicado, até que no momento de crise, Deus usou José, e José se tornou, né? Você já conhece, o governador, um camarada célebre no Egito, reconhecido até hoje, né, na história mundial. Então você
pensa o seguinte, José, ele foi tentado, mas não cedeu à tentação, ele correu. Agora, de forma igual, Davi também foi tentado. Davi foi tentado nesse mesmo cunho sexual. Tinha apetite sexual? Davi tinha apetite sexual. O apetite sexual de Davi, ele era sanado? Ele era sanado. José não tinha mulher, não, mas Davi tinha mulher. Né? Que coisa, né? José não tinha mulher, mas Davi tinha mulher. Mas mesmo tendo mulher, Davi, ele pecou, ele caiu em adultério. Olha só, para você ver, não é a sua necessidade, é a sua fidelidade. Necessidade, uns têm mais do que outro, mas uns com menos necessidade acaba sendo reprovado, outro com mais necessidade consegue ser fiel a Deus. É interessante que José ficou 2 anos preso, injustamente, né? Imagina você ficar 2 anos preso injustamente. A questão de José é impressionante. E o de Davi, igual o pastor trouxe, ele caiu, mas ele só foi reconhecer o pecado depois que o profeta Natan contou a história, né? E o interessante é que Davi, depois que caiu a ficha, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu. Em outras ocasiões, próprio Saul, por exemplo, em algumas ocasiões, ele não se arrependeu quando o Samuel chegou e falou, peraí, mas você já fez o sacrifício sem mim? Ele querendo ser sacerdote e rei ao mesmo tempo, né? E ele não se arrependeu. Até tem uma lição importante. Às vezes você, no meio da provação, você cai, mas se você se arrepender como Davi, Deus pode te restituir, não é verdade? Perfeito. Diferente de José, Davi, José, ele não teve mancha no seu ministério. A sua família foi uma família louvável, né? Um exemplo fiel de líder, né? De monarca político e também de um pai de família, uma pessoa assim, de um modelo pra gente. Já Davi não. Davi, ele erra, Deus perdoa, mas ele fracassa como pai, fracassa como esposo, fracassa. Ele tem... E outra coisa, todo o pecado, sempre quando você cede ao pecado, à tentação, quando você cede, você tem a consequência daquilo. E a consequência geralmente é funesta, né? Houve ali muita morte na casa de Davi, a espada não saiu da casa de Davi. Coisa que poderia ser evitado se ouvisse a palavra de Deus. Agora, eu quero fazer uma primeira tênue aqui, com relação a como a gente consegue vencer a tentação, né? Porque estamos falando muito da tentação. Como eu posso vencer a tentação? Exemplo de Davi que errou. Vou nem pegar o de José. Vou pegar o de Davi que errou. Davi, ele caiu em adultério. Ele cedeu à tentação porque ele deveria estar como um bom soldado na guerra. Sofre, pois, comigo um bom soldado. Soldado é para estar na guerra. Davi deveria estar na guerra. E Davi estava na ociosidade. A ociosidade traz fragilidade para o crente. O crente não pode ficar ocioso, né? Não tenho nada para fazer. Vai estudar a Bíblia, vai fazer um curso, vai fazer um seminário, vai para a igreja, né? Não tem... Vai se qualificar, ocupa a sua mente, exerce um ministério, vai para o evangelismo de manhã, eu ainda tenho tempo, vai para o evangelismo noturno, vem para o Torre Forte. O que não pode ficar é na ociosidade, porque Satanás, ele trabalha na ociosidade. Ele estava lá, tranquilo, na casa dele, passeando, o pessoal na guerra. Deus não quer ninguém passeando. Quem passeia e fica rodeando a terra é Satanás. E Satanás dá de encontro com essas pessoas que ficam ociosas dentro de casa, né? Dentro de casa, sem o que fazer. Deus, ele está procurando pessoas ocupadas, porque pessoas ociosas são presas fáceis para Satanás. A queda de Davi, se teve ali uma brecha. Qual foi a brecha? A ociosidade. Irmão, temos que nos ocupar.
Não vamos dar brecha para Satanás entrar e ter êxito na tentação sobre nossa vida. Eu acho que ficou bem claro aqui para todos os irmãos, né, a nossa audiência, que para resistir à tentação precisa ser cheio do Espírito Santo. A oração, ela nos fortalece para que a gente não caia em tentação. Jesus fala isso, né? Oração, jejum, mortificação da carne. Agora eu queria pedir para os amados aqui falarem sobre... E se tem alguém aqui essa noite que está nos assistindo que caiu em tentação? O que fazer? O que fazer para que aquela pessoa, aquele irmão ou aquela irmã que infelizmente cedeu à tentação e talvez o diabo esteja dizendo que é o fim, que não tem mais jeito, o que os irmãos têm para dizer para essa pessoa? Interessante é que o significado da palavra diabo é caluniador. Então, quando você cai na armadilha que ele aprontou para você, ele vai acusar você de que não tem mais jeito, que você está em pecado, que acabou. Mas o interessante é que o plano de Cristo é para que o homem se arrependa. E como Davi caiu, mas Davi a maioria dos salmos é feito por ele. Então, é um homem que sabe se arrepender. Um dia eu vi a pastora Lilian falando aqui que ela usa os salmos como oração. E às vezes você vai encontrar ali nos salmos palavras e situações que Davi passou que às vezes você também se encontra. Ou seja, situações em que ele errou e a maneira como ele se arrependeu e Deus assim o restaurou. Então, a Bíblia diz em Gálatas 5,16 que Paulo fala assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, caiu, pecou, se arrependa, bate a poeira, levanta a cabeça e comece a viver mais no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Amém. Zacarias 3 em diante, até o versículo 4. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, ao qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, a quem escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, o sumo sacerdote tinha errado, tinha pecado. E Satanás estava ali se opondo, acusando: você errou, você cedeu à tentação, você vacilou. Mas dá para ver aqui pelo contexto que o sumo sacerdote estava arrependido. Pelo contexto a gente entende isso, porque o próprio anjo falou: Satanás, esse não é um tição tirado do fogo, esse não é um servo de Deus abrasado, esse não vai incendiar a nação. Ou seja, deu para ver aqui que o próprio Deus estava perdoando o sumo sacerdote e o anjo estava repreendendo Satanás. Josué estava, versículo 3, Josué estava vestido de veste suja, ou seja, veste suja, pecado. Josué tinha pecado, estava arrependido, estava diante do anjo do Senhor, com as vestes sujas. Versículo 4, então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai essas vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito como que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas, vestes limpas. Ou seja, para quem cedeu à tentação, tem o arrependimento, e você não é um tição tirado do fogo também, como foi John Wesley, né? Quando ele estava a casa dele pegou fogo e ele ia morrer ali, e salvaram ele dali, e ele ficou conhecido como tição tirado do fogo, e incendiou, né, toda a Inglaterra. E
Josué, que também é um tição tirado do fogo. Você é um tição tirado do fogo. Se você caiu, errou, Deus tem vestes limpas. Satanás, que é o acusador, vai ser repreendido na sua vida e Deus vai colocar vestes novas na sua vida novamente, assim como fez com o sumo sacerdote Josué. Amém, glória a Deus. Queridos, que palavra edificante, tremenda. Daria pra gente ficar muito tempo conversando aqui. Pensei eu que a lição seria curta, né? Mas acabou se estendendo. Nós temos aqui a participação do nosso querido pastor Maicon. Temos aqui nossa querida irmã Cristina Angélica. Temos aqui, né, nossa irmã Vivi Souza, Antônio Tontoli, nossa irmã Bruna, né, nossa irmã Néia Gomes, pastor Alberto Simplício, nossa irmã Fátima Freitas Mesquita, nossa querida presbítera Edna, nosso querido irmão Lincoln, que tem nos ajudado aqui tremendamente aqui na técnica, nossa irmã Isadora Mesquita. Temos aqui também a nossa querida irmã Gersina Vieira. Amém? Querido, que o Espírito Santo possa ministrar ainda mais no seu coração. Amém? Se você caiu, né, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Então, se você caiu, se levante em nome de Jesus, e o Senhor tem vestes limpas, brancas para te dar. Amém? Agora é isso. Para resistir à tentação, precisa se encher do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, ele que nos habilita, né? Ele que nos habilita a resistir à tentação. Resistir ao pecado na carne é impossível, querido. Resistir ao pecado na força do braço, resistir ao pecado na força do seu intelecto ou da sua razão é impossível. Mas se você se encher do Espírito Santo, ele é a força de Deus para que você possa vencer. Amém? Queridos, muito obrigado aqui pela sua audiência, até aqui conosco. Que tu tenha uma semana de vitória, abençoada. E se o Senhor assim nos permitir, segunda-feira que vem estaremos de volta em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, uma boa noite em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo.